A paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos dar início ao culto dessa noite. Culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Estamos aqui, né, irmãos, reunidos na casa de Deus. Estamos aqui buscando a presença do Senhor, porque Ele está aqui. Você sabia que Jesus está aqui? Antes da gente chegar, Jesus já estava aqui esperando eu e você. E nesse momento, né, de culto, nós vamos louvar a Deus com hinos, vamos ouvir a palavra do Senhor. E isso tudo vai nos transformar cada vez mais, vai renovar nossas vidas espiritual. Amém, queridos? Que nós possamos estar aqui com o coração aberto para adorar e para sentir a glória do Senhor. Não importa quem está aqui, importa que você está aqui. Amém? Não importa quem não veio. Quem não veio não vai receber aquilo que Deus tinha preparado para hoje. O que importa é que nós viemos. E aquilo que Deus preparou para mim e para você, nós vamos receber e vamos levar para nossa casa. E vamos adorar o Senhor, aquele que morreu na cruz por cada um de nós, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus que nos ama. Ele nos ama. E é por isso que nós estamos aqui. Amém? Se você puder, fique de pé. Vamos adorar o Senhor. Manda um louvor, agora através desse cântico, para o trono de Deus. Amém?
Aleluia. Aleluia. Que o nosso coração possa arder desse jeito, irmãos. A cada dia está mais perto do Senhor. Amém. Quero te convidar a você a abrir o Salmo 42. Nós vamos ler só um versículo. Salmo 42, versículo 1. Amém? Está passando aqui? Tá. Então, vamos falar todos juntos? Como suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Você pode dizer amém? A tua alma suspira pela presença do Senhor. Saiba que o Senhor também, Ele suspira pela presença minha e tua diante dEle. E outro versículo que eu queria ler está no livro de Naum. Difícil, né? Escola Dominical. Naum, é quase lá no final do Antigo Testamento. Antes de um pouquinho de Abacuque, lá no final, antes de Zacarias, Naum. Está na Bíblia. Lá, botou aqui Naum 1, capítulo 1, versículo 7. Só o 7 que nós vamos ler. Amém? Vamos lá, como é que está escrito? Pode ler, a igreja. Amém? O Senhor conhece aqueles que os busca, aquele que busca a Ele conhece. Aqueles que se refugiam nos braços do Senhor, o Senhor sabe quem são. Nós somos filhos de Deus e Ele nos ama. É isso que Ele quer dizer para você e para mim nessa noite, através desse versículo. O Senhor nos ama, amém? Nós cremos no poder da palavra. Nós cremos no poder da palavra de Deus. E a gente está lendo aqui que o Senhor, Ele nos conhece. Ele nos conhece, querido. Ele sabe o que está no meu e no teu coração. Ele sabe aquilo que eu e você precisa. Mesmo que muitas vezes, queridos, no meio da luta, a gente acha até que Deus esqueceu de nós. Mas não, isso é mentira do diabo. O Senhor Jesus nunca esqueceu de mim e de você. Ele cuida de nós. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida, amém? E eu quero te convidar nessa noite, de você se desligar totalmente daquilo que está dessa porta para fora e adorar o Senhor, somente a Ele. Adorar através dos louvores que vão ainda ser entoados. Adorar através da palavra que vai ser ministrada. Adorar através das orações que vão ser feitas. Porque o Senhor está aqui neste lugar. Ele passeia no nosso meio. Ele está aí pertinho de você. Ele te abraça. Sinta o abraço do Senhor. Sinta. Encoste a sua cabeça no ombro de Jesus nesta noite. Porque Ele tem todo o amor dEle para você e para mim. Amém? Vamos continuar adorando a Deus com os louvores.
Aleluia. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Deus Todo-Poderoso. Deus que está aqui nessa noite. Deus que já mandou. Ele já mandou um rio de água neste lugar. Se você crer, você vai receber. Se você crer, você vai receber aquilo que Deus preparou para você nessa noite. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Chamar o irmão Eduardo, amém? Que vai ministrar a palavra hoje. Palavra que vem de Deus para nossas vidas, amém? Pastor Alexandre, quer orar? Aleluia. Estenda a sua mão para cá. Vamos abençoar nosso irmão. Pai, no nome de Jesus, é nesse espírito de louvor e de gratidão a Ti que oramos pela vida do nosso querido irmão Eduardo, Senhor. A Deus, que ele seja a Tua boca para nós nesta noite, Senhor, na ministração da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de alegria, e uma alegria dobrada, né, irmãos? Porque, meio a qualquer circunstância que a gente enfrenta, Jesus sempre ele vem para o escape, né? E que verdadeira adoração, né? Uma adoração linda para o Senhor, toda a igreja louvando e adorando. E como foi dito aqui pela irmã Ana, eu sempre vejo como um privilégio poder estar na casa do Senhor. Chegar até aqui e poder estar adorando é um privilégio. E eu quero que você abra a tua Bíblia aí, no livro de Marcos, você que pode. Vamos no capítulo 5, lá no versículo 21. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Marcos 5, 21, diz assim a palavra do Senhor. Acompanha comigo em nome de Jesus, você que pode. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga. Repete comigo, por favor. Principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, ou seja, está morrendo. Rogo-te-lhe que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Vamos até o versículo 24 somente. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Soberano Deus, em concordância com o que já foi orado aqui, Senhor, eu quero entregar, Pai, a minha vida nas Tuas mãos. Quero entregar, Pai, a vida da Tua igreja, a vida do nosso pastor Luiz, Pai, do pastor Alexandre, irmã Ana que está aqui presente, Espírito Santo. Quero entregar a vida dos irmãos que não puderam estar aqui por algum motivo, pois só o Senhor conhece o coração de cada um, Pai. Não somos nós que devemos julgar, mas o Senhor é o Senhor que visita o profundo, Pai. Ah, Pai, fala conosco. Que privilégio poder ouvir a Tua voz nesta noite, Pai. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ministra sobre nossos corações, pois precisamos de Ti. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar um pouquinho em nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor, ela é uma palavra muito importante para mim, para a tua vida nessa noite, igreja, porque quando o pastor Luiz me deu a incumbência, né, de estar ministrando e trazer a mensagem do Senhor, é uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem que falar aquilo que o Senhor quer, né? Nós conhecemos a verdadeira palavra do Senhor e não pode ser o que eu quero, tem que ser o que o Senhor quer trazer para a minha vida e
para a tua vida, para que você saia daqui uma pessoa melhor, com a tua vitória, em nome de Jesus. E diz a palavra do Senhor que Jesus estava mais uma vez atravessando de um lado para o outro. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus estava à beira do mar, atravessando, chegando em outro lugar. Só que nós sabemos que toda vez que Jesus está andando de um lado para o outro, fazendo, ou ensinando, ou pregando, ou curando, libertando, sempre está com Jesus, os seus discípulos e uma grande multidão. Jesus nunca ficava sozinho, só quando ele ia para o monte. Então toda vez não foi diferente nesta palavra. Quando Jesus chega, atravessa para o outro lado, uma grande multidão acompanha Jesus. Só que o que me chamou tanta atenção nessa passagem da parte do Senhor foi que quando eu consigo imaginar, quando Jesus chega, ele desce do barco e já está um povo esperando Jesus. E quando Jesus chega do outro lado, que aquela multidão já o apertava, ou seja, já era até difícil para andar. Quando Jesus está caminhando na sua direção, a palavra do Senhor não vai dizer, não me falou aqui, se ele estava indo para a casa de alguém, se ele estava indo para a sinagoga, para onde ele estava indo. Só que a palavra do Senhor diz que no caminho que Jesus estava fazendo, chegou um homem chamado Jairo. A palavra do Senhor deu o nome para esse homem, Jairo. Sabe o que chama atenção, igreja, que a gente não leu, mas eu vou passar para a igreja? É que a palavra vai dizer que Jairo, ele é um dos principais da sinagoga. Sinagoga naquele tempo era o local onde eles estudavam as leis do Senhor, aonde eles oravam, onde eles buscavam, onde tinham os encontros religiosos. Ali era a sinagoga. E Jairo era um homem importante naquele lugar. Eu estava estudando e orando e eu comecei a entender que era isso aqui. A gente buscando o Senhor, local que a gente encontra o poder de Deus, local que a gente aprende da palavra, local que a gente faz tudo na presença do Senhor. E na sinagoga era assim. Só que a Bíblia vai dizer que Jairo era um dos principais, ou seja, ele não era qualquer pessoa, ele tinha influência. Ele era uma pessoa, um dos chefes da sinagoga. Ele era uma pessoa respeitada, conhecida. Mesmo Jairo sendo conhecido, respeitado, chefe da sinagoga, ele precisava também naquele momento de um milagre. Não para ele, mas para sua filha. Entenda uma coisa, não é porque nós estamos na presença do Senhor, porque nós somos servos, somos filhos, somos obreiros, fazemos a vontade do Senhor, que não passamos também por dificuldades, que não passamos também por problemas, que nós precisamos nos prostrar diante do Senhor. Se fosse olhar pelas qualidades e o que Jairo fazia, o Senhor poderia já falar, não, com esse aqui não mexe não. Mas todos nós, a Bíblia vai dizer claramente que todos nós estamos propícios a passar por momentos que nós precisamos estar alicerçados no Senhor, colados com o Espírito Santo de Deus. E olha só, eu começo já, a mente de pregador vai longe, porque eu começo a entender que quando Jesus estava entrando, chegando, Jairo já estava preparado, esperando Jesus. Porque ele já conhecia Jesus, porque ele servia, ele já conhecia, ele já sabia das maravilhas que o Senhor fazia naquela época. E quando ele chega diante do Senhor, a Bíblia vai dizer que ele se prostrou. Senhor, a minha filha está morrendo, mas se o Senhor for lá, ela pode ser curada. Olha, um homem que já era conhecido, um homem que já era chefe, um homem que era importante, tinha influência, mesmo assim teve que chegar diante do Senhor e se prostrar. O que me chamou mais atenção nesse início de texto é que Jairo foi humilde diante de Jesus.
todo o poder que você possa ter, com toda a autoridade que você possa ter, sempre, aleluia, nós precisamos nos prostrar diante de Jesus, porque a maior autoridade é Jesus Cristo. Aquele que cura, aquele que liberta, aquele que restaura, aquele que abre porta, aquele que coloca as coisas no lugar que está fora do lugar. O único é Jesus Cristo. Aleluia. Não importa a pessoa chegar pisando em um salto alto, achando que é alguma coisa, não. Nós temos que estar todo momento aos pés do Senhor. Mas a humildade desse homem, porque a Bíblia tratou ele com o nome, Jairo. Se a gente ler um pouquinho mais à frente, vai dizer assim no versículo 25: e certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despendido de tudo que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Segura aí, olha que bom. Olha que interessante, igreja. Mesmo o Senhor seguindo o seu caminho com os discípulos, com a multidão, vocês conseguem entender em nome de Jesus que o Senhor está falando aqui? Com todo aquele povo apertando o Senhor, já vem Jairo diante do Senhor e se prostra. Quando o Senhor diz para Jairo: vamos lá, eu já começo a entender que o Senhor já estava em direção à casa de Jairo. Amém ou não amém? O Senhor já estava em direção, só que no caminho houve essa situação também. Só que a Bíblia agora não fala pelo nome, mas fala assim: e certa mulher. Olha que interessante. Eu quero dizer uma coisa para você, que o Senhor ministrava comigo. O Senhor veio para todo mundo. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não olha para a conta bancária, para a roupa de marca que está vestindo, para o carro zero, para a casa própria. O Senhor vem para os doentes, vem para os cansados, vem para os oprimidos, vem para aquele aleluia que reconhece que Ele é Deus. Glória a Deus. Porque no momento, um homem tratado com nome e com qualidade, no outro momento uma mulher tratada por certa mulher. A Bíblia não vai dizer sobre o status dela, o que ela era, o que ela fazia, mas ela também tinha uma doença que precisava de Jesus. E não é diferente no dia de hoje. Não é diferente sobre nossas vidas. Nós vemos todos os dias nos jornais famosos padecendo, pessoas humildes morrendo. Isso, a palavra do Senhor é a mesma coisa que tirasse daquela época e trouxesse para o dia de hoje. Por isso que diz a palavra: céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Porque o Senhor já sabia que nós estaríamos aqui hoje para ouvir isso, para aprender isso junto. Que a Bíblia relata que certa mulher estava 12 anos com fluxo de sangue, com hemorragia, gastou tudo que tinha. Eu vou resumir para você entender. Já não tinha mais, aleluia, expectativa nenhuma. A Bíblia não diz para mim, não me ensinou aqui no texto que ela conhecia Jesus, que ela tinha autoridade, que ela fazia, não. Ela só ouviu dizer, ela sabia que se ela chegasse diante do Senhor, ela poderia ser curada. E não foi diferente, aleluia, nesse texto dessa mulher. Ela consegue, irmão, você consegue entender o Senhor indo em direção à casa de Jairo? Jairo aos prantos, eu consigo entender de Jairo aos prantos, porque a sua filha já estava morrendo, preocupado que o Senhor chegasse rápido para curar a filha dele, e tem que parar no meio do caminho para dar socorro para outra pessoa. Olha que interessante, já pararam para entender? Num só texto, 2 milagres. Mas eu vou explicar para você porque 2 milagres num só texto. E o Senhor para. Aquela mulher consegue tocar no vestido, na orla do Senhor. E o Senhor, e vai dizer a palavra do Senhor, que no mesmo momento saiu o poder de Deus. Aquela mulher sentiu que ela estava curada naquele momento. Só que o Senhor parou. Imagina Jairo como que ficou naquele momento. Vamos, Senhor, mas o Senhor parou. Vamos, você entende isso? O Senhor para e fala: quem me tocou?
Irmãos, a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela chega e toca na orla do Senhor. Ela se prostrou, da maneira dela, nas condições dela, mas ela também se prostrou. O Senhor está falando com a igreja. Nós devemos, aleluia, largar o eu sou de lado, o eu faço, eu canto, eu prego, eu limpo, eu evangelizo, não, largar o eu de lado e se prostrar diante do Senhor, porque, aleluia, mesmo Jairo tendo todos os méritos, ele se prostrou. Essa mulher que foi chamada de mulher, nem pelo nome foi chamada, ela se prostrou, porque eles dois tinham algo em comum. Que isso, irmão? Tinha algo em comum: a fé inabalável do Senhor. A fé inabalável naquele que pode curar nesta noite. A fé inabalável naquele que pode mudar qualquer situação nesta noite aqui. A fé inabalável naquele que, se a gente conseguir tocar nele, aleluia, sai virtude. A fé inabalável que nós conseguimos tocar no Senhor, Ele pode ir lá e tirar das drogas, tirar do vício, tirar do álcool, tirar de toda a prostituição. Uma fé inabalável. Chama muita atenção porque, aleluia, essa fé inabalável trouxeram dentro de um só texto 2 milagres. E se você continuar lendo a palavra do Senhor, eu vou ter que ler uns versículos aqui para você entender o profundo dessa palavra. Lá no versículo 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. Versículo 28, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo o poder de estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude em si saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou os meus vestidos? E disseram-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizeis: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo toda a verdade. Irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui. Na palavra do Senhor, olha para cá, quando Jesus estava ali falando para aquela mulher: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. A Bíblia vai dizer que, estando ainda Jesus falando, vem algumas pessoas lá da sinagoga e chegam do lado de Jairo e falam assim: ó, não adianta mais não, a sua filha já morreu. Tem momentos em nossa caminhada cristã, tem momentos na nossa vida, aleluia, que acontece isso. Tem pessoas que tentam, aleluia, usadas pelo maligno, situações que tentam abalar a nossa fé, nos tirar da presença do Senhor. Essas pessoas chegaram diante de Jairo e falaram: olha, não incomoda mais o mestre não, porque já era. E não acontece no dia de hoje, em outras palavras, acontece. Quantas das vezes você vai contar um sonho, você vai contar algo que você deseja fazer, a empresa que você deseja abrir, a promoção que você vai ganhar no trabalho, ou o que você está orando e aquela pessoa está sendo recuperada, e você vai contar para uma pessoa, a pessoa diz assim: olha, você está perdendo tempo, hein? Sabe por quê, irmãos? Que as pessoas não têm a coragem de pagar o preço que você paga, mas quer viver, aleluia, o que você vive. Não tem a coragem de se prostrar, pagar o preço que você paga para receber o melhor de Deus, porque muitas das vezes não conhece o tamanho do teu Deus, mas quer viver, aleluia, o que você está vivendo, mas o preço não quer pagar. Aí ela tenta te colocar para escanteio, te desanimar, te esfriar. Mas sim diz o Senhor que, se nós tivermos uma fé inabalável, grandes coisas podem acontecer e vão acontecer sobre nossas vidas. Não importa o
tempo, não importa, aleluia. Ei, eu quero dizer uma coisa para você: aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir sobre a tua família. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir sobre a tua casa. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir sobre a tua parentela. Aleluia. Mesmo que palavras ao contrário, palavras de desânimo venham chegar diante de ti, você vai falar: não, a minha fé está no Senhor. Olha que a palavra diz que o Senhor nem tinha terminado de falar para aquela mulher, já estavam falando com Jairo. Olha que interessante isso. Olha que interessante. Automaticamente o Senhor vai lá e diz: olha que o Senhor fala: e Jesus, tendo ouvido essas palavras, no versículo 36, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Irmãos, a igreja não está lotada, mas o Senhor tinha um encontro com você aqui hoje. O Senhor tinha um encontro comigo aqui hoje. Aleluia. Olha para o teu irmão que está do lado e fala para ele assim: não temas, somente creia no Senhor. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei que o tamanho do Deus que nós servimos, Ele tem o poder de curar, aleluia, de fazer qualquer situação se... Ah, Jesus, o Senhor tem poder de curar, de libertar nesta noite, de dar resposta para a tua vida aqui, mesmo, aleluia, nesse encontro que nós estamos tendo aqui hoje. Eu não sei, aleluia, o que você tem buscado, o que você tem pedido, o que você tem chorado diante dos pés do Senhor, mas eu sei, aleluia, que depois desse texto, eu tenho a certeza que nossa fé estiver inabalável, nós possamos alcançar coisas grandes, nós possamos ir longe da presença do Senhor. E o que o Senhor me dava aqui, aleluia, a circunstância sempre irá tentar te parar. É o que eu falei. A gente não pode olhar para o lado. Nosso alvo é Jesus Cristo. Nenhuma circunstância pode parar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Nada. Mesmo está doendo, irmão, mas está doendo, mas Jesus está contigo. Por isso que o Senhor falou: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E nós temos que ter essa certeza do tamanho do Deus que nós servimos. Porque na hora da bonança, quando nós estamos bem, a gente dá glória e aleluia. Mas no momento que está ruim, é difícil sair um glória e um aleluia, porque está doendo, está machucando. Mas o Senhor diz que é na dor que Ele, aleluia, é na dor que você ganha experiência. É na dor que Ele fala contigo, é na dor que Ele trata contigo, é na dor que Ele te coloca no lugar de honra, para você glorificar o nome dEle, saber que Ele é Deus. É nessas horas que nós conseguimos ouvir mais a voz do Senhor. É nessas horas que nós conseguimos entender do tamanho do nosso Deus. Você parou para imaginar quantas pessoas poderiam estar aqui hoje neste culto? Quantas pessoas estavam aqui domingo? Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje? Mas só o Senhor conhece o coração de cada um. Nós temos que orar. Mas você já imaginou que se Jesus hoje desce do barco e vai em encontro à igreja de Itaipócio hoje? Quantas pessoas vão perder o milagre hoje? Quantas pessoas vão deixar de receber o melhor de Deus hoje? Porque o Senhor está passando aqui e as pessoas não estão acreditando, não estão, aleluia, buscando. Aleluia, precisamos estar na casa do Senhor, precisamos buscar o Senhor, precisamos estar preparados, porque quando o Senhor passar pelo nosso caminho, nós precisamos falar: Senhor, eis-me aqui. Jairo se prostrou e recebeu. Essa mulher se prostrou e foi curada. A Bíblia vai dizer que a filha de Jairo tinha 12 anos, ao mesmo tempo que essa mulher tinha uma hemorragia. Só que tem, aleluia, só que quando o Senhor, para a gente resumir aqui, preciso ser rápido, quando o Senhor finaliza a cura dessa mulher, Ele ainda vai até a direção da casa de Jairo. Então não se preocupe, igreja do Senhor, não se preocupa, porque aquilo que Deus tem preparado para você é para você. Mesmo que pelo caminho tiver algum obstáculo, alguma circunstância, não se preocupe, porque o Senhor, Ele não esquece daquilo que Ele te prometeu.
O Senhor não esquece daquilo que você pediu, que você orou, jejuou, clamou. Mesmo que algo passe pelo mesmo caminho, aleluia, nada vai tirar o propósito que Deus tem sobre a tua vida. Ninguém pode tirar o que Deus tem para a tua vida. Você recebe isso em nome de Jesus? E quando o Senhor chega até a casa de Jairo, olha que interessante, o Senhor fala assim, olha, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. Por que só Pedro, Tiago e João? Porque Pedro, Tiago e João não eram os mais estudiosos, mas estavam mais próximos do Senhor. Como é bom e importante estar próximo do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque quando vier o vento, vier a dificuldade, vier a peleja, vier a escassez, nós estamos próximos, coladinhos com o Senhor. E você pode ter certeza que você vai conseguir atravessar para o outro lado firme com Ele. Só que o Senhor só permite os 3 entrarem, mais a família, a casa de Jairo, para poder resolver esse problema. Por quê, irmão? Porque, aleluia, eles estavam próximos do Senhor. E quando, aleluia, eles entram, o Senhor realiza o milagre. O Senhor diz, aleluia, e entrando-lhes, porque vos alvorais e chorais, a menina não está morta, mas dorme. Olha o versículo 40 para a gente finalizar aqui. E riram dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E ali o Senhor realizou o milagre. Tente andar com pessoas que estão na mesma visão que a sua. Assim o Senhor me ensinava aqui. Tente andar com pessoas, aleluia, que estão no mesmo propósito que o seu. Tente andar com pessoas que estão na mesma fé que a sua. Irmão, você está falando para mim excluir todo mundo? Não, não. Eu estou dizendo para você vigiar, orar, para você andar num propósito com pessoas que estão na mesma direção que a sua. Por isso que o Senhor selecionou os 3. Senão entrava todo mundo. Precisamos entender isso. Precisamos estar com pessoas que estão no mesmo propósito, na mesma direção. Não com pessoas que vai tentar, aleluia, colocar circunstâncias no nosso caminho. Não, não. Pessoas que vai nos ajudar a colocar pessoas e pessoas na mesma direção. Aleluia. E aqueles homens riram do Senhor. Sabe por que eles riram? Porque a incredulidade impediu, aleluia, impede o milagre. Quando a gente é incrédulo, o milagre ele não vem. Para eles riram, não sabiam do poder de Jesus, quem era, quem estava ali. Eles riram. Ah, duvido. A nossa fé tem que ser inabalável. Não podemos duvidar de momento algum daquilo que o Senhor prometeu que Ele vai fazer. Aleluia. Esse texto ele relata 2 milagres para mim importantíssimos na caminhada do Senhor. Um homem que chega e se prostra, uma mulher que não olha para a dificuldade e sabia que se ela não fizesse aquilo não tinha cura para ela, em uma fé grandiosa. Para fechar, eu quero dizer para você assim: só vive o milagre quem crê de verdade. Você pode dar um glória para Jesus por isso? Você pode dar um glória para Jesus por isso? Só vive o milagre aquele que crê de verdade. Se eu tenho fé, se eu creio, eu profetizo sobre a minha casa, eu vou viver o sobrenatural de Deus. Se eu creio, aleluia, que o meu irmão vai ser sarado, curado, liberto, vai ser em nome de Jesus, porque eu tenho que estar crendo no milagre que o Senhor vai fazer. Eu não sei o que você veio buscar, mas eu falei: Senhor, eu quero que muitas quarta-feiras volte a ser um culto de cura, um culto de libertação, um culto de restauração, um culto do poder do Senhor, um culto de um avivamento profundo, porque as pessoas vão entender que o Senhor, Ele não passa pelo caminho só no domingo, mas Ele passa também na quarta-feira.
Ele passa todos os dias sobre a tua vida. Nós temos que estar atentos e ligados com o Senhor, para quando Ele passar, a gente está preparado para receber o milagre de Deus. Semestre, tá. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Tem algum louvor preparado? Eu posso pedir um. Eu creio que o louvor, hoje a adoração está profunda. É um bem conhecido assim, olha, mas que eu posso fazer, pastor, pedir a licença do pastor Alexandre que está aqui. Posso pedir a igreja para vir aqui no altar rapidinho, 2 minutinhos? A igreja pode vir aqui no altar? A gente pode adorar o Senhor assim, ó. Creio no poder da oração. Você crê no poder da sua oração? Você crê que aquilo que você está buscando no Senhor, aquilo que você tem depositado aqui, o Senhor pode fazer hoje? Se o Ministério de Louvor quiser ficar mais próximo da gente aqui, pode ficar. Mas eu creio nisso. Eu creio que o Senhor está passando nesse altar aqui hoje. Eu creio que o Senhor, Ele é um Deus que pode mudar todo o quadro nessa noite. E vai ser só esse louvor, você vai fechar os teus olhos, eu também vou colocar a minha petição diante do Senhor, porque eu preciso do sobrenatural de Deus. E eu creio que esse encontro que o Senhor marcou para mim, para você que está aqui, para você que está em casa, se você estiver ligado aí junto conosco pela fé, eu creio que hoje pode ser a noite do nosso milagre, a noite daquilo que nós estamos buscando tanto tempo no Senhor. Vamos adorar o Senhor, que eu quero orar com a igreja, em nome de Jesus. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Glória a Deus. Coloca diante o Senhor. Coloca diante do Senhor nesse altar. Os problemas para Deus. Entregar meus problemas para Deus. Em nome de Jesus, no poder da oração, eu creio no poder da oração. Só mais uma vez em nome de Jesus. Creio no poder dos joelhos que se prostram. Eu creio no poder. Você crê no poder da oração do Senhor? Coloca diante o Senhor. Entrega a tua família nesse altar, porque o Senhor está passando aqui. Coloca teu pedido na mão daquele que tudo pode. Coloca na mão daquele que tem o poder para curar nesta noite, para libertar nesta noite, para restaurar nesta noite, para multiplicar, para abrir as portas. Oh. É desse jeito, meu Deus. Creio no poder da oração. Creio no poder da oração. Soberano Deus e eterno Pai. Pai, queremos entregar nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Entregar, Pai, cada um que está nesse altar como um ato profético, Senhor, nesta quarta-feira, Pai. Entregar, Senhor, as nossas vidas, porque nós cremos no poder da oração. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está passando sobre esse altar. Oh, nós cremos, Espírito Santo, que hoje é noite de milagre. Hoje é noite do sobrenatural. Hoje é noite, meu Pai, de receber, Pai, um toque do Teu poder.
Ah, Senhor, se somente nós tocarmos na orla dos teus vestidos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu também quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu quero entregar a vida do pastor Luiz, Senhor, nas tuas mãos neste altar. Eu quero entregar a vida da irmã Ana, do pastor Alexandre e da toda a tua casa. Eu entrego a tua igreja também, Espírito Santo de Deus, nas tuas mãos. Ah, Pai, vai de um encontro com cada um. Vai de encontro com cada petição desta noite, com cada oração, com cada clamor, Senhor. Eu quero profetizar nesta noite, Espírito Santo de Deus, na autoridade do teu santo nome, que nesta noite, Senhor, através das nossas orações, nós estamos alcançando o Senhor. Obrigado, Senhor, por passar por este caminho nesta noite. Obrigado, Senhor, por dar o privilégio de poder te tocar, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por fazer morada sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, por ter cuidado, por estar cuidando. Obrigado, Senhor, por estar trabalhando no nosso meio e na tua igreja. Obrigado, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus, voltar para o teu lugar, crendo no milagre, crendo no poder da oração, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos orar, irmã, não é isso? Amém? Pelos dízimos e as ofertas. Você está livre para vir no altar, dizimar e ofertar, em nome de Jesus. Pela tua fidelidade, por saber que as janelas do céu estão abertas, para que em minha vida venha maior provisão, e o gafanhoto não tocará, e nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Sobre a minha cabeça existe bênção, muito mais além do que eu possa imaginar. Mas o certo que os teus celeiros serão fartos do melhor, dos frutos dessa terra. Amém. A paz, igrejas. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Santo Deus, com muita certeza, Senhor, que eu sei que o gafanhoto não entra nas nossas vidas, porque nós dependemos do Senhor. Eu sei que quando nós dependemos do Senhor, o Senhor provém nas nossas vidas, Senhor. Eu sou testemunho disso, Senhor.
Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por estar na tua casa, Senhor, te louvando e agradecendo o seu santo nome, Senhor. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Toma a vida de cada filho seu, Senhor, aquele que pôde dizimar e aquele que não pôde ofertar na tua casa, Senhor. O Senhor conhece o coração dos seus filhos, Senhor. Entrego a vida de cada um dos seus filhos que pôde dizimar e aquele que não pôde, Senhor. O Senhor não precisa de dinheiro, Senhor. O Senhor é o dono do ouro e da prata, Senhor. É o Senhor que tem nos sustentado e tem colocado nós de pé, Pai. Eu creio, Senhor, eu creio. Pai, entrego a vida de cada um dos seus filhos nas tuas mãos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela estar na tua casa, te louvando e agradecendo o seu santo nome. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, Deus. Podemos estarmos aqui, Senhor, pelo nosso levantar, nosso caminhar, para o Senhor guardar, Senhor, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por dependemos somente de Ti, Senhor. E, Senhor, quero Te apresentar, Senhor, todos esses pedidos de oração, Senhor, que foram escritos com fé, Pai. Senhor, vai de encontro a cada pedido, Senhor, eu não sei o que está escrito aqui, mas o Senhor sabe, Deus, se é uma cura, uma cura na família, Senhor, alguma causa na justiça, Deus, ou até mesmo, Pai, os sonhos dos seus filhos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te apresentamos agora, Pai, e cremos, Pai, que aqui teremos muitos milagres, Senhor. Como o Senhor ouve, Pai, as nossas orações, Senhor. Somos uma igreja pequena, Senhor, mas temos muita fé. Senhor, então te entregamos humildemente, Senhor, todos esses pedidos, Senhor. Faça, Pai, faça a sua vontade, Senhor. Faça muitos milagres. Eu creio, Pai, que nós colheremos vários testemunhos dessa caixinha aqui, Senhor. Que os irmãos venham testemunhar, Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito e grandes coisas o Senhor vai fazer no meio da nossa igreja, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Deus, por Senhor nunca deixar faltar o pão na nossa mesa. O Senhor sempre provém, Deus. Muito obrigado, Deus. E guarda, Senhor, a nossa nação, Senhor. Guarda, Senhor, o nosso país, Senhor, pois nós não dependemos de homem nenhum, somente do Senhor. O Senhor alimentava aquele povo, caindo o pão do céu, os corvos, o Senhor vai nos alimentar. Não tem nada a ver com política, Senhor. Nós não dependemos deles, dependemos somente de Ti, pois o Senhor é o Deus que nos guarda e nos provém, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nos guarda, nos dê uma noite abençoada e guardada por Ti. Amém. Amém. Eu só queria dar um testemunho rapidinho, bem rápido. Todo mundo sabe que eu tenho uma neta, né, de 27 anos, né, e mês de agosto, não, em junho, eu fui jantar com a minha nora, lá em São Francisco, era aniversário da minha nora, e a minha neta era advogada formada. Então, a senhora conhece a minha neta, né? Eles vinham sempre aqui na igreja com o pai. Depois que o pai faleceu, eles foram para outra banda, foram para o espiritismo de mesa. Mas eu ali só orando o Senhor, só orando o Senhor. Aí em junho eu fui almoçar com a minha nora, que ela ainda me chama de sogra, chama as meninas de cunhada. Aí fui almoçar, jantar. Aí minha neta estava reclamando. Eu estou no consultório, e o consultório, eu trabalho, no escritório, eu trabalho, pô, o dinheiro não rende, a juíza, e reclamando. Eu falei, Lorena, pelo amor de Deus. Aí ela, vó, não sei, o dinheiro não rende. Eu vim para casa. Cheguei em casa, botei meu joelho no chão, orei o Senhor, falei com o Senhor. Aí, uma semana fazendo oração, 3 horas da manhã, 3 horas, o Senhor me acordava, 3 horas, 3 e 8, 3 horas, 3 e 8, 3 horas, 3 horas. Aí, uma semana ali orando, pedindo pela vida da Lorena. Quando foi mês passado, ela veio aqui em casa, na festa da família. Aí eu estava na cozinha lá, vó, trouxe um salgado para botar aqui. Vó, tem uma notícia para te dar. Eu falei, o que foi?
Aí ela falou, eu mudei de consultório, estou num consultório maior, estou ganhando mais que outros advogados. Eu me ajoelhei na cozinha, nos pés dela. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Aí ela ficou espantada, porque elas estão para outra banda. Aí ela falou, eu tenho um Deus que te honra, eu tenho um Deus que eu sirvo, e esse Deus vai te levantar alto, porque o seu pai não te pagou a vida inteira uma faculdade para você ganhar tão pouco, e você ser uma boa advogada. Ela, levanta, avó, levanta. Aí ela, obrigado, meu Deus. Aí já começou eu a entrar devagarzinho, eu creio, para a honra e glória do Senhor, elas vão voltar para o caminho do Senhor. Entendeu? Esse é o meu testemunho. Uma semana, 3 horas, o Senhor me acordava da manhã para orar, para pedir para a Lorena. Lorena está em outro consultório. Ela falou, vó, estou trabalhando num consultório maior, estou ganhando mais. Ai, eu falei, estou feliz com meu Deus. Obrigada. Amém, glória a Deus. É muito bom ouvir testemunho, né? Isso edifica a fé da gente. Amém. Então, a gente também vai contar testemunho desse terreno aqui, em nome de Jesus. Agora, nesse momento, a gente vai estar, levantando as nossas mãos, porque as nossas palavras têm poder, as nossas orações têm poder, e a gente vai orar em prol desse propósito que toda a igreja está fazendo, aqui nos cultos de quarta-feira, em casa. E eu tenho certeza que o Senhor vai prover esse milagre, porque nós vamos contar essa vitória, nós vamos contar este testemunho também em nome de Jesus. Ore conosco, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai Santo, neste momento, Senhor, ainda diante da Tua presença, colocamos diante de Ti, Senhor, o propósito de oração que toda a Tua igreja tem feito, está fazendo, Senhor, pela compra, Senhor, pela aquisição deste terreno. Nós não sabemos como vai ser, mas nós cremos que vai ser, Pai. Que este terreno, Senhor, vai ser de nossa propriedade, Pai. Tu sabes, Senhor, da nossa necessidade. Tu sabes, Senhor, que as portas precisam se alargar. Tu sabes de tudo aquilo, Senhor, que o pastor Luiz, o pastor Alexandre, a irmã Ana, Senhor, tem colocado diante de Ti para a compra deste terreno. Toda a Tua igreja, Senhor, tem colocado diante de Ti este propósito, Senhor, pela aquisição deste terreno, e nós profetizamos que este terreno já pertence à Igreja Metodista de Itaipuaçu. Nós profetizamos que este terreno já pertence à Igreja Metodista de Itaipuaçu. Levante pessoas, Senhor, levanta, Senhor, pessoas com situações financeiras, Senhor, para poder nos ajudar. Pai amado, eu não sei como o Senhor vai fazer, Pai. Eu não sei se o Senhor vai tocar em pessoas lá na sede. Eu não sei se o Senhor vai tocar no corretor, na dona, Senhor, ou no dono deste terreno. Eu não sei como vai ser. A única coisa que nós sabemos, meu Pai, é que nós cremos no Deus Todo-Poderoso, que pode infinitamente mais daquilo que a gente está pedindo. E nós estamos aqui, Senhor, clamando, Senhor, por este terreno, clamando, Senhor, por esta aquisição, mas mediante a todas as nossas petições, Senhor, faça a Tua vontade, faça o Teu querer, Pai, sobre este propósito, que seja feita somente, Senhor, a Tua vontade. O Senhor não colocou, Senhor, este propósito no coração do pastor Luiz em vão. Alguma coisa tem, alguma coisa o Senhor requer. Então nos ajuda, Pai. Abre as portas, tire todo impedimento, tudo aquilo que possa atrapalhar, Senhor, a nossa aquisição deste terreno. E levante, Senhor, cuide, Senhor, de todos os detalhes, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, né? Que culto abençoado, né? Foi bom que eu recebi. Pastor também precisa receber a palavra também. A gente pode só pregar, não, tem que receber também, né? Então, uma palavra abençoada para as nossas vidas. Crê somente. Crê somente. Então, a palavra de Deus nesta noite falou conosco, né? Para a gente crer. E a gente, no meio da caminhada, tem as dificuldades. Mas Deus falou conosco. Antes de encerrar o culto, eu só quero reforçar o almoço do dia 17, ok? A irmã Fernanda já está solicitando algumas doações.
Seja generoso naquilo que ela vai te pedir um negócio, Deus vai te abençoar, creia nisso. Pastor, mas a gente compra para poder... igreja é isso aí mesmo, a gente doa e vai lá e compra. É a igreja é assim, amém? Tem o quarto de a tenda de oração, é até bom. Tem a tenda de oração, vou até botar meu nome aqui. Tem a tenda de oração que começa agora, dia 25 de agosto. Daqui a 2 semanas começa, mas é bom você já colocar o nome, né? Para quem trabalha, já coloca o nome para estar aqui, para você fazer parte. Então, cada irmão vai escolher um dia ou mais de um dia de horário da semana. Tem irmão aí que pega 3 dias aí, amém, glória a Deus. Mas se você pegar um, já colabora com a tua igreja. A igreja tem que estar em constante oração, amém? Então, almoço, dia 17 de agosto, é sem ser esse domingo, dia dos pais, o outro, tá? Então, a Fernanda já está aí, disparando o zap aí, pedindo algumas doações, e eu peço a sua colaboração para isso, ok? Amém? Tenda de oração, já falamos aqui, amém? Por quê? Porque esse almoço, é importante a gente focar isso, porque esse almoço é para o ônibus do retiro. Então, eu creio somente, então eu creio que nós vamos ultrapassar as 100 quentinhas, amém? Vai faltar, vai ter gente que vai vir buscar e não tem mais, acabou, para a honra e glória do Senhor, amém? Para esse retiro aqui de impacto, 3, lá no sítio Gabriel, em Papucaia, é bênção, tem todo um aparato lá para receber os amados e as amadas, quarto com ar-condicionado. Nós vamos fazer uma busca espiritual lá, pedindo batismo com o Espírito Santo para as pessoas que não são batizadas, pedindo bênçãos, pedindo renovo, uma série de coisas nós vamos colocar diante do Senhor. E claro, vai ter um momento lá de descontração, apesar do objetivo ser outro, mas teremos o nosso momento de lazer. Amém? Glória a Deus. Então o foco nesse momento é o almoço e é o retiro, ok? Amém? Amém. Glória a Deus. Estenda a sua mão. Aleluia. Que você tenha uma semana abençoada. Que você tenha dias daqui até domingo, dias de respostas do Senhor para a tua vida e a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a igreja em toda a terra. E a igreja diz: amém! Graças a Deus, palmas para Jesus. Deus te abençoe.